Cobras venenosas são passadas de mão em mão em igrejas secretas dos Apalaches e pessoas morrem, provando sua fé. No Sudeste Asiático, rituais de magia negra são realizados em cerimônias ocultas e antigos rituais de invocação de anjos são executados em segredo, usando uma linguagem que apenas os participantes conseguem entender. Esses são rituais proibidos, que ainda são praticados e mantidos em segredo. Existem igrejas nos Apalaches onde as pessoas manuseiam cobras venenosas durante o culto. Estamos falando de cascavéis, cabeças de cobras e até mesmo cobras vivas. Elas as pegam, passam umas para as outras. Tudo isso enquanto cantam e oram. Eles acreditam que, se sua fé for forte o suficiente, você não será picado. Mas as pessoas são picadas. Pessoas já morreram fazendo isso. A prática vem de uma interpretação de Marcos versículo 16, capítulo 17 e 18, que diz, entre outras coisas, que os crentes pegarão serpentes e não serão feridos. Também diz que pessoas que creem podem beber veneno mortal e não sofrer dano algum. Mas isso é levar as coisas um pouco longe demais. Ainda assim, essa prática é ilegal em muitos estados. Então, algumas igrejas a escondem. Elas realizam cultos em florestas ou prédios abandonados. Algumas famílias fazem isso há várias gerações. A magia negra ainda é praticada ativamente em partes do Sudeste Asiático, especialmente em países como a Tailândia. As pessoas realizam esses rituais para contatar espíritos, buscar proteção ou tentar influenciar eventos em suas vidas. As cerimônias geralmente envolvem cânticos, oferendas, às vezes há sacrifícios de animais, quase sempre feitos em completo sigilo. Alguns fazem isso para proteção, outros para amaldiçoar inimigos. Aprender os rituais leva anos. Cada passo é levado muito a sério. A maioria das pessoas só ouve falar dessas práticas por rumores ou histórias de segunda mão, porque você não vai simplesmente tropeçar em uma dessas cerimônias. Existe toda uma rede clandestina de praticantes, mas eles não anunciam seus serviços. Você precisa conhecer alguém, e mesmo assim, talvez não seja convidado. A magia enoquiana foi criada no final dos anos 1500 por John Dee, que era conselheiro da Rainha Elizabeth I, e seu assistente, Edward Kelly. Eles afirmavam ter se comunicado com anjos, que lhes deram uma língua inteira e detalhes sobre rituais projetados para invocar seres celestiais. Os rituais exigem ferramentas muito específicas como uma mesa sagrada coberta de símbolos gravados, cristais ou espelhos de adivinhação, e comandos verbais detalhados falados na língua enoquiana. As cerimônias são extremamente estruturadas, com orações específicas, invocações, sigilos, tudo numa sequência determinada. Dee escreveu tudo em seus diários, que existem até hoje. Então, ao contrário de muita coisa dessa lista, nós realmente temos instruções exatas de como executar esses rituais. Mais tarde, grupos ocultistas, como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, adotaram isso, e Aleister Crowley experimentou com o sistema no início dos anos 1900. Praticantes modernos ainda usam esse sistema original. Algumas sessões duram horas, outras, dias. É considerado um dos sistemas ocultistas mais complexos que existem. O fato de ter sobrevivido mais de 400 anos se deve a duas coisas: essa documentação extremamente detalhada e o treinamento intensivo necessário para fazer tudo corretamente. Você não pode simplesmente improvisar isso. O Bohemian Grove é um clube privado masculino no norte da Califórnia. Todo verão, membros, incluindo empresários, políticos e pessoas famosas, se reúnem na floresta para um retiro de 2 semanas. O ritual principal se chama Cremation of Care. Os membros usam túnicas e carregam um boneco de cerca de 2,5 metros chamado Doll Care, que é queimado diante de uma enorme estátua de coruja de concreto. A cerimônia acontece à noite, com fogo e cânticos. A estátua da coruja foi adicionada nos anos 1920 e supostamente representa a sabedoria. A queima do boneco simboliza deixar para trás as preocupações durante o retiro. O clube insiste que não há sacrifícios humanos, mas sempre houve rumores de que coisas mais sombrias acontecem lá. Por que manter tudo tão secreto? O que descrevi é basicamente rumor. Ainda não podemos afirmar com certeza o que acontece lá dentro. Além disso, você precisa ser alguém muito influente ou famoso para receber um convite. Então tudo parece extremamente suspeito. Fotos vazadas ao longo dos anos mostram fileiras de homens em túnicas vermelhas com a enorme coruja ao fundo. É uma cena bem sinistra. A segurança é extremamente rígida. Apenas membros e convidados podem entrar. E câmeras são totalmente proibidas. Após o Japão banir o cristianismo em 1614, os seguidores tiveram que ir completamente para a clandestinidade. Eles ficaram conhecidos como cristãos ocultos, ou Hidden Christians. Para evitar a perseguição, adaptaram sua fé para se misturar com práticas shintoístas e budistas.
Estátuas da Virgem Maria foram disfarçadas para parecerem Canaan, a deusa budista da misericórdia. Orações foram reescritas para soar como cânticos budistas, mas ainda continham palavras em latim ou português escondidas. As comunidades desenvolveram rituais secretos e objetos próprios, cruzes ocultas, pequenas tábuas pintadas usadas em cerimônias privadas. Essas práticas eram transmitidas de pais para filhos, às vezes por várias gerações. E aqui vai algo interessante. Mesmo depois que o banimento foi suspenso em 1873, muitas famílias escolheram manter sua própria versão da fé, em vez de se juntar à Igreja Católica oficial. Elas preservaram os rituais, as orações, os símbolos por décadas, muitas vezes escondendo-os em objetos do cotidiano, enquanto usavam linguagem codificada. Hoje, apenas um punhado de comunidades ainda pratica dessa forma. Alguns relatos dizem que podem existir menos de 100 praticantes ativos. Os Odd Fellows são uma das organizações fraternais mais antigas do mundo, existindo desde pelo menos os anos 1700, e sempre tiveram rituais enigmáticos que envolvem esqueletos humanos de verdade, não réplicas ossos humanos reais. Em alguns templos, especialmente antigamente, novos membros eram levados para uma sala escura com um caixão e ossos. A ideia era lembrar que a vida é curta, mas a fraternidade é eterna. Os membros fazem juramentos, usam túnicas, passam por diferentes níveis, cada nível tem sua própria iniciação, com tradições estranhas que os de fora nunca ouvem falar. Mas os Odd Fellows se escondem à vista de todos. Eles têm prédios em cidades por todos os EUA e Europa. A maioria das pessoas passa em frente a esses prédios todos os dias, sem imaginar o que acontece lá dentro. A organização ainda existe hoje, e algumas das tradições antigas, como o uso de esqueletos, ainda fazem parte dela. Os Cavaleiros Templários aparecem em praticamente todas as teorias da conspiração já inventadas. Mas o que não é muito comentado são os rituais de iniciação que eles foram acusados de praticar. Muito disso surgiu em 1307, quando os Templários foram presos. Alguns membros confessaram coisas bem bizarras, como cuspir na cruz e adorar uma misteriosa cabeça chamada Baphomet. É difícil saber quanto disso é verdade. Também há rumores sobre eles se beijarem como parte dos rituais. De qualquer forma, as confissões foram obtidas sob brutal tortura, então muito provavelmente parte disso foi inventada na hora, apenas para parar a dor. Mas os rituais supostamente eram projetados para arrancar as antigas crenças do recruta, tornando-o completamente leal à ordem. Ele precisava provar obediência, não importa o quão desconfortável fosse. Com o tempo, os Templários ganharam a reputação de guardar conhecimento secreto e praticar algo parecido com ocultismo. Algumas pessoas acreditam que sociedades secretas modernas copiaram seus rituais e simbolismos dos Templários. Uma coisa é clara: o que acontecia nessas cerimônias provavelmente não era apenas um juramento e um aperto de mão. Os Templários foram dissolvidos e muitos foram executados, mas as histórias sobre seus rituais sobreviveram por mais de 700 anos. A Skull and Bones and Yale é um grupo secreto que produziu presidentes, diretores da CIA e empresários poderosos. Eles têm uma cerimônia de iniciação bem perturbadora. Ela acontece dentro da sede privada deles, chamada de The Tomb. Não há janelas, nem acesso externo e quase zero informações sobre o que realmente acontece lá dentro. Mas, de vez em quando, alguns detalhes vazam, e o que as pessoas descrevem é meio assustador. Novos membros são levados para uma sala mal iluminada, colocados dentro de um caixão e cercados por membros mais antigos, alinhados ao redor. Dentro do caixão, eles são pressionados a revelar seus segredos mais obscuros e pessoais. Alguns relatos dizem que há um crânio humano envolvido de alguma forma. O objetivo é criar lealdade, garantindo que todos tenham informações comprometedoras uns sobre os outros. Lealdade por chantagem, basicamente. Depois que você entrega seus segredos, está preso ao grupo para sempre. Os membros raramente falam sobre o que aconteceu, mesmo décadas depois. E quando você vê quantos deles acabam dirigindo grandes instituições, fica difícil não se perguntar que tipo de pacto foi selado dentro daquele caixão. A sociedade ainda opera hoje, com cerca de 50 novos membros escolhidos por ano. Eles se chamam Bonesmen. Isso é uma daquelas coisas realmente difíceis de compreender. Sati era a prática na Índia em que viúvas eram esperadas a se jogar na pira funerária do marido, e queimar vivas era vista como lealdade e devoção. Mas na maior parte do tempo, as mulheres eram forçadas a fazer isso. Foi oficialmente banida em 1829, mas isso não a eliminou completamente. O caso moderno mais conhecido aconteceu em 1987. Em uma pequena aldeia, uma viúva de 18 anos chamada Rup Kanwar
foi queimada viva na pira do marido. Ela tinha se casado apenas 8 meses antes, quando seu marido, Mal Singh Shekhawat, morreu aos 24 anos. No dia seguinte, milhares se reuniram enquanto Rup era queimada viva. Depois disso, as pessoas da aldeia a chamaram de Satimata, que significa mãe pura, e construíram um santuário onde deixavam cocos em sua homenagem. A revolta que se seguiu tomou a Índia e pressionou o governo a agir. Em 1988, a Lei de Prevenção da Sati tornou ilegal não apenas realizar o ritual, mas glorificá-lo. 45 pessoas foram acusadas, incluindo políticos e parentes, mas ao longo dos anos todas foram absolvidas. As últimas 8 foram inocentadas tão recentemente quanto outubro de 2024. A Ordem dos 9 Ângulos, iniciada na Grã-Bretanha nos anos 60, mistura satanismo com antigas práticas pagãs e ocultistas. Membros são instruídos a testar seus limites, até mesmo por meio de violência ou crime, para provar sua força. Eles trabalham em pequenas células clandestinas, chamadas Nexions. Não há líder único nem sede. Alguns de seus textos falam sobre sacrifício humano, infiltração de instituições, o que os ligou a casos criminais reais ao longo dos anos. É difícil saber o quanto disso é organizado e sério, ou apenas um grupo de pessoas tentando parecer perigosas e obscuras. Mas eles definitivamente existem. Guias, níveis de iniciação, textos codificados circulando online, tudo ligado ao mesmo grupo, e ninguém realmente sabe até onde isso vai? Dito tudo isso, fui seu apresentador, apenas um curioso anônimo, e eu vejo você sim, você especificamente, no próximo vídeo. Deixe seu like e escreva nos comentários qual ritual você achou mais macabro. E antes do nosso adeus, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até a próxima, curiosos e curiosas anônimos.